Fala, povo! Hoje a gente vai resolver a prova da Federal do vestibular 25-26, ou seja, do ano passado, e ao meu ver foi uma das provas mais fáceis que a gente teve dos últimos anos da Federal. Bora lá resolver então as questões. Vamos lá para a primeira questão então. O radioisótopo sintético iodo 131 é empregado no diagnóstico e tratamento de diversas enfermidades. Para sua síntese, um isótopo natural de um determinado elemento, representado por A, é bombardeado por nêutrons em um reator nuclear. Quando o núcleo de A' absorve um nêutron, é transformado no isótopo A duas linhas, conforme a equação. Então a gente tem ali a reação 1. Na sequência, o A duas linhas emite uma radiação beta, produzindo o iodo 131, como é mostrado na reação a seguir. Radiação Q envolve a conversão de um nêutron no núcleo atômico por um próton, seguida da rejeição de um elétron altamente energético chamado de Q. Considerando as informações apresentadas, qual é o átomo representado por A'? Ou seja, a gente vai ter que fazer uma reação de trás para frente, ok? Como que a gente vai fazer isso aqui, então? Teoricamente, ele fala para a gente aqui, tá? Que eu tenho, então, ali... vamos reescrever as reações que eu acho que vale mais a pena. A gente tem aqui, então, no caso, o A', certo? E ele vai reagir com o nêutron e ele vai formar o A duas linhas, ok? O A duas linhas, em contrapartida, vai sofrer uma reação que vai formar o iodo 131, 53, tá? Isso acontece, tá? Quando ele emite uma partícula beta. Isso aqui é falado aqui, ó. Na sequência de A, emite uma radiação beta. Então, a gente vai colocar aqui uma partícula beta, que a gente representa desta maneira aqui. Beleza? Vamos lá. Lembra que eu falei que a gente ia fazer a reação de trás para frente? Então, vamos juntar, porque numa reação nuclear, a massa de antes tem que ser igual à massa de depois, e o número atômico de antes tem que ser igual ao número atômico de depois da reação. Então, 131 mais zero vai dar 131. Beleza? 53 menos 1 dá 52. Ótimo. Descobri então quanto vale o número atômico e a massa do A duas linhas. Vou colocar aqui em cima agora. 131 e 52. Aí ele fala que o A' reagiu com um nêutron e formou o A duas linhas. Como que a gente representa o nêutron? Ele não tem número atômico e tem um de massa. Ok? Ótimo. Aí o que a gente faz agora? Mesmo esquema. Massa do começo tem que ser igual à massa do final. Número atômico do começo tem que ser igual ao número atômico do final. Então, vamos lá. 52, tá? Mais menos zero vai dar quanto aqui no caso? 52. 131 menos 1, ou seja, quanto que tinha que ser a massa ali do A, junto com o 1 para dar 131? 130. Pronto. Descobrimos então que o A' tem número atômico 52 e 130. A única resposta que se encaixa exatamente nisso é a letra A. Tranquilo? Vale uma ressalva que é o segundo ano seguido que o federal cobra uma questão de radioatividade envolvendo partículas alfa e beta. Tranquilinha a primeira questão, gente? Vamos para a próxima, então? Então, super tranquila essa questão. Não tem muito mistério na hora da resolução da mesma. Próxima questão, então, vamos lá. Aqui, então, fala o seguinte no exercício. Para a desinfecção da água destinada ao consumo, emprega-se cloro, Cl2, que elimina um amplo espectro de micro-organismos nocivos. Entretanto, o cloro que persiste na água tratada pode prejudicar certas atividades, como a criação de peixes em um aquário. O agente redutor tiosulfato, S2O3 2-, é utilizado quando se quer remover rapidamente o cloro, reduzindo a cloreto. As semi-reações de redução envolvendo cloro e tiosulfato são, respectivamente, tá ali as reações. Com base nas duas equações dadas, qual é a equação química que representa a reação de redução do cloro pelo tiosulfato? Então vamos lá. É um exercício de oxirredução, no qual a gente vai ter que
achar a reação final, né? Quase como se fosse uma ideia de pilhas aqui. O que que é importante? A gente tem que saber quem são os nossos reagentes. Então, obrigatoriamente, quem que tem que estar nos reagentes? O cloro, porque ele fala no exercício que ele vai reduzir cloro em cloreto. Então, o cloro vai passar de 0 para -1, ou seja, vai sair de cloro gasoso para cloreto. Tá. O outro reagente, quem vai fazer isso acontecer, é o tissulfato. Beleza? E aí a gente já percebe que tem um problema. Por quê? Porque o tissulfato está nos produtos. Então, a gente vai reescrever as reações colocando na posição certa. Tranquilo? Vamos primeiro fazer esse processo aqui, então. Olha lá. Então, vai ficar ali o cloro mais 2 elétrons, formando o íon cloreto. Ok? Agora, a gente vai reescrever a segunda, invertendo. Então, aqui, S2O3, 2 menos, mais 10OH menos, e isso vai formar 2SO4, 2 menos, mais 5H2O, mais 8 elétrons. Ótimo. A gente aprende, então, que para a gente cortar e achar a reação global, a gente tem que cortar os elétrons, só que a gente vai perceber que tem um probleminha aqui, então. Qual que é o probleminha? O número de elétrons não está iguais. Então, a gente vai deixar igual esse número de elétrons aqui. Então, a gente percebe que na reação do tissulfato tem 8 elétrons, e na reação do cloro ali, a gente tem 2 elétrons. Então, vamos multiplicar isso aqui por 4, porque daí a gente consegue transformar isso aí em 8. Então, vamos lá. Vai ficar aqui, então, 4 cloros. Aqui deixa de ser 2 e passa a ser 8 elétrons. E aqui deixa de ser 2 e passa a ser 8 cloretos. Ok? Beleza. Vamos voltar agora lá para a corzinha normal. Corta os elétrons. Não dá para cortar mais nada, porque mais nada se repete em lados opostos. Agora a gente vai achar a equação global. Então vai ficar como? 4Cl2 mais S2O3, 2 menos, mais 10OH menos, e isso vai formar 8Cl menos, mais 2SO4, 2 menos, mais 5H2O. A gente compara agora a resposta que a gente tem no exercício com as alternativas. A única que se encaixa ali perfeitamente é a letra E. Outra questão super tranquilíssima de resolver é uma reação de oxirredução ali, super, super, super de boa. Gente, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários do exercício. A próxima questão fala o seguinte: o funcionamento de uma lâmpada comum para iluminação pública através do advento de LED era baseado em vapor de sódio. Os átomos de sódio, quando bombardeados por elétrons durante a operação de uma lâmpada, atingem um estado excitado em que o elétron de maior energia é promovido para o orbital atômico de menor energia disponível. Quando os átomos decaem do estado excitado para o estado fundamental, um fóton emitido produzindo a cor amarela típica da lâmpada de sódio. Sabendo que o número atômico do sódio é 11, qual é a configuração eletrônica do estado excitado do sódio responsável pela emissão da luz da lâmpada de vapor de sódio? Então, para a gente fazer isso aqui, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a distribuição eletrônica do sódio no seu estado, na sua configuração normal. Aí, fazendo isso, a gente consegue depois fazer a comparação. Então, como o número atômico é 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ok? Distribuição, ele na sua configuração, no seu estado não excitado, na sua configuração normal. Tá? Então, configuração normal. Aí o que acontece? Ele fala para a gente, tá, que quando acontece o processo de excitação, ele é promovido para um orbital atômico vazio de menor energia disponível. Traduzindo, ele vai para o próximo orbital, que tem que estar vazio.
eu não posso usar aqui o 3s, porque ele já está preenchido com esse elétron. Quem que vem depois do 3s? O 3p. Então, esse elétron que está no 3s1, ele vai saltar para o próximo da configuração eletrônica, que é o 3p. Então, some o 3s, porque o elétron saltou para o nível mais energético. Então, coloca aqui, ó, configuração no estado excitado agora. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3p1. Por quê? Porque ele saltou para o próximo orbital de menor energia, que é o consequente do 3s1. Ok? Olhando as alternativas, a única que se encaixa, no caso, nessa resposta, letra C. Muito de boa também essa questão, só tem que ficar esperto ali com aquele detalhezinho que eu coloquei de promovido para o orbital de menor energia disponível. Tranquilo? Vamos lá, então, para as próximas duas questões. A gente vai fazer juntas, porque elas estão interligadas, tá? É uma questão bem tranquila, mas que eu sempre falo que envolve alto grau de atenção, porque a questão 22 é para a gente calcular a fórmula molecular da lactose e do antraceno, e depois ver quais são as funções orgânicas. Muito tranquila a questão, mas sempre que envolve cálculo de fórmula molecular, faz com um pouquinho de cautela, porque a chance de acabar contando hidrogênio errado é muito grande. Então, olha lá. Vamos contar a lactose primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá aquela conferida para ver se nenhum espacinho ficou sem carbono. Beleza. Lactose tem 12 carbonos. Já excluímos a letra D também. Vamos fazer a mesma coisa para o antraceno já para ganhar um tempinho aqui. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, já conseguimos tirar aqui também a letra E. Olhando para o exercício, a gente percebe que a letra B e a letra C têm a mesma fórmula da lactose. Então, a gente não precisa calcular a lactose. Vamos direto ali para o antraceno, calcular o número de hidrogênios do antraceno. Lembrando que o carbono, ele faz 4 ligações. Então, se tiver faltando ligação ali, a gente completa com o quê? Com o hidrogênio, que é o que a gente vai fazer agora. Então, olha lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora aqui, ó, bem na meiuca ali, ó. 1, 2, 3, 4. Não precisa colocar. 1, 2, 3, 4. Não precisa colocar nesses dois aqui no meio. Vamos para das pontinhas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora aqui, ó, um pouquinho de malícia, gente. Essa estrutura que tá aqui, ó, que a gente ainda não contou, é exatamente igual a que tá ali em cima. A gente já sabe que não vai precisar colocar, tá? E essa estrutura que está aqui embaixo, que são desses 4, é exatamente igual a essa estrutura que tem aqui os 4 hidrogênios. Então, a gente já coloca aqui os 4 direto. Vamos contar os hidrogênios agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios, tá? Resposta certa ali, então, vai ser a letra C. Ok? Super tranquilo. Vamos para 23 agora. Considerando as estruturas da lactose e do antraceno, como esses compostos orgânicos são classificados. Então, ele quer saber o que que é a lactose e o que que é o antraceno. Quando a gente olha a lactose, vamos ver as opções. A gente tem carboidrato, hidrocarboneto, hidrocarboneto, carboidrato e hidrocarboneto. Ou seja, ou é carboidrato ou hidrocarboneto. Quando a gente olha aquela estrutura, a gente notoriamente percebe que tem oxigênio. Se tem oxigênio, não pode ser hidrocarboneto. Então, só nessa brincadeira, a gente já consegue excluir aqui a letra B, a letra C e a letra E, que eu não vou conseguir riscar aqui. Consegui, ótimo. Então, olha lá. Sobrou carboidrato e fenol e carboidrato e hidrocarboneto. Vamos olhar a estrutura do antraceno. Só tem carbono e hidrogênio. Para ser fenol, tinha que ter o anel aromático, que tem ali no antraceno, mas tinha que ter uma hidroxila ligada com esse anel aromático, que não tem. Então, no caso, resposta correta, letra C, questão super primária, super tranquila, mas que tem que tomar cuidado na hora de contar os nossos hidrogênios. Beleza?
Vamos para a próxima questão, então, do vestibular da Federal? Vamos lá. Próxima questão fala o seguinte para gente. Um dos componentes da resina do pinho, usado na produção da fumaça branca, é o ácido abiético, de fórmula molecular C20H30O2. Considere a combustão completa de 1 mol desse ácido, ou seja, a reação entre ele e o gás oxigênio, produzindo apenas gás carbônico e água. Quantos mols de gás carbônico e água, respectivamente, são produzidos nessa combustão? Gente, é isso que vocês estão pensando, tá? É uma reação, é um exercício de balanceamento, tá? É só isso. E o exercício da Federal está muito tranquilo, porque ele está falando que é o ácido abiético, né? Que é 1 mol só desse gás. Ele está falando que é uma combustão completa. Ele está falando dos produtos que estão sendo formados. Ou seja, está te dando o exercício quase que de graça aqui. É só fazer o balanceamento de maneira adequada. Então, olha lá. Vamos escrever, então, aqui primeiro a reação, que é o seguinte. O ácido abiético, que é o C20H30O2, é uma reação de combustão, então ele vai reagir com o O2 e isso vai formar CO2 e água. Como é padrão numa reação de balanceamento, né, de combustão, a gente vai começar pelos carbonos. Aqui eu tenho 20 carbonos, então obrigatoriamente eu tenho que ter 20 carbonos desse lado. Ok? Já nessa brincadeira, a gente já exclui algumas opções ali, tá? Mas vamos terminar o balanceamento. Vamos balancear agora os hidrogênios, ó. Tenho 30 hidrogênios aqui, aqui eu já tenho 2, então coloco um 15 aqui na frente, porque daí 15 vezes 2 vai dar os 30 hidrogênios que a gente precisa ali. Ok? Vamos agora só fechar o balanceamento com os oxigênios. Então, se a gente conta aqui, ó, 20 vezes 2, tá? Vai dar 40 oxigênios, não carbonos, né? Então, 40 oxigênios. E aqui 15 vezes 1 vai dar 15 oxigênios. Então, a gente tem, no total, 55 oxigênios no lado dos produtos. Então, eu tenho que ter 55 aqui. Só que desses 55, eu já tenho quantos? 2. Se eu mexer nesse C20H30O2, vai dar muito trabalho. E outra coisa, ele fala que ele quer 1 mol só desse ácido. A gente não vai mexer ali. A gente vai fazer uma gambiarra matemática. A gente vai colocar aqui, ó, o que falta? O que falta para a gente? 53, tá? Porque a gente tem 55, já tem 2 ali na fórmula do ácido, 53. Mas você vai pensar comigo, senhor, mas vai passar o número de oxigênios. A gente divide por 2. Por que isso é uma gambiarra matemática? Porque daí, ó, 53 divididos por 2 vezes 2. Isso aqui, ó, se cancela, matematicamente falando. Vai ficar os 53 que a gente precisa ali. Pronto, tá balanceado. Ah, mas esse 53 aqui não vai atrapalhar o exercício? Não, porque a pergunta é quantos mols de gás carbônico e água? São 20 mols de gás carbônico e 15 mols de água. Acabou. Resposta certa, letra C. Questão super tranquilíssima. Balanceamento. Ok? Vamos para a próxima questão? Vai lá. Uma questão de NOx fala o seguinte: os sais clorato e perclorato de potássio são utilizados como agentes oxidantes nas reações de combustão. Quais os estados de oxidação do cloro nos íons perclorato e clorato? Ok? Tem duas formas de resolver isso aqui, certo? Eu vou mostrar as duas, até mesmo por uma forma de treino de vocês, quando vocês forem resolver esse de NOx. Então vamos lá. ClO4 menos. Então, essa forma que a gente vai fazer aqui, ó, é a forma que eu gosto de chamar carinhosamente de fórmula de cálculo mental. Eu tenho que saber que o NOx do oxigênio aqui é menos 2, tá? Então, menos 2 vezes 4 vai dar menos 8, certo? Que número que, somado com menos 8, vai dar o 1 ali do íon perclorato? Então, de novo, que número que somado com menos 8 vai dar menos 1? O 7. Então, 7 menos 8 vai dar o 1 que está ali em cima. Ok? Ótimo. Só com isso aqui, ó, a gente
já exclui letra A e letra B e letra E. Ok? Essa é uma forma de resolver NOx. A outra forma que eu vou mostrar aqui, caso para você seja complicado fazer de cabeça esse cálculo, você pode montar uma equaçãozinha. O cloro eu não sei quanto vale, né? Então eu vou chamar ele de X. O oxigênio eu tenho que saber que o NOx dele é -2, então eu faço -2 vezes 3, que vai dar -6. E o NOx final do íon clorato é -1, então isso aqui tem que ser igual a -1. Agora eu resolvo a equação. Jogo o x para lá, então vai ficar -1 com mais 6, então x é igual a 5. Pronto. Resposta certa, letra D. Questão molezinha também, é aquela questão para garantir no vestibular do ano passado. Perfeito? Vamos para a próxima questão? Vamos lá, um exercício agora de cinética química. O processo de vetorização dos alimentos consiste em várias reações químicas, incluindo a de oxidação. Diversas estratégias são utilizadas para aumentar a vida útil de um alimento embalado. Assinale a alternativa que apresenta uma ação que diminui a velocidade dessas reações de deteriorização em alimentos. Gente, é uma questão que você pode usar conceitos da vida, não é só de química aqui, tá? Mas vamos lá. Adicionar gás oxigênio dentro da embalagem. Ele está falando que o processo de deteriorização de alimentos consiste em oxidação. Se eu estou colocando oxigênio, eu vou oxidar mais rápido. Então não faz sentido ser a letra A ali, né? Já elimina ela. Adicionar o elemento em temperaturas elevadas. A gente sabe que um dos fatores que acelera a reação é a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Não faz sentido a letra B. Embalar os alimentos a vácuo, tá certo. Quando você embala os alimentos a vácuo, você não tem a entrada de oxigênio, o que retarda o processo de oxidação e de deteriorização automaticamente. Então, essa aqui seria uma boa opção. Letra D. Cortar o alimento em partes menores antes do armazenamento. Vamos lá. O que a gente aprende em cinética química? Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Automaticamente, se eu corto ela em partes menores, o que eu estou fazendo sem querer? Eu estou aumentando a superfície de contato desse alimento com o oxigênio, o que facilita o processo de oxidação e de degradação. Tiramos isso aqui. Adicionar enzimas digestivas. As enzimas são catalisadores que aceleram uma reação de digestão, ou seja, de deteriorização de um alimento. Também não faz sentido ser essa aqui. Resposta certa, letra C. Era a questão para não errar de jeito nenhum. Por quê? Porque era só usar o conhecimento de vida quase. O aluno que está no terceiro ano do ensino médio tem que saber é, coisas básicas de alimentação na geladeira. Tá bom? Tranquilo essa? Vamos para a última questão, então, do vestibular da Federal? Vamos lá. Última questão da Federal é uma questão ali que fala o seguinte: um dos materiais mais utilizados nas tecnologias de impressão 3D é o PLA, que é um polímero resistente e que pode ser obtido de fontes renováveis. A seguir, é apertada a equação química da reação de polimerização do ácido lático para transformar ele em PLA. Então, a gente tem um- uma estrutura e depois formando ali o PLA, que é o que está nos produtos. A reação química associada a essa transformação de grupos é uma. Então vamos lá. Hidrólise. A hidrólise, no caso, seria o que, gente? A reação da hidrólise seria a quebra da estrutura por adição de água. Então eu adiciono água e ela quebra a estrutura carbônica. Não é isso que a gente está vendo ali. Primeiro que, a princípio, não tem adição de água. Segundo, não está tendo quebra da estrutura. Está perdendo oxigênios, ok? E hidrogênios, mas não tem quebra. Então, não é hidrólise. Seguindo a mesma lógica da, da hidrólise, o que seria uma alcólise? É quando você adiciona álcool no meio, no mecanismo da reação química e vai formar a quebra da estrutura. Então, também a gente pode afirmar que não está acontecendo, não está quebrando a reação. Está tendo perda de oxigênios e hidrogênios. Não faz sentido. Ok? Letra C. Eliminação. Tá? Na eliminação,
eu teria que ter, no caso, a formação de uma dupla ligação, porque numa reação de eliminação, ele perde ou dois hidrogênios ou dois halogênios, e daí para recompor essa ligação que ele perdeu, com os hidrogênios ou com os halogênios, ele forma uma ligação dupla. A gente percebe que, na verdade, não tem formação de ligação dupla na estrutura dos produtos, então não faz sentido ser eliminação também, ok? Acidificação. A acidificação teria que ser uma substância que é ácida nos produtos. Não é isso que está acontecendo aqui também. Só sobra uma, que é a esterificação, que faz total sentido, porque o que que é uma esterificação? É uma reação de um ácido carboxílico com um álcool que vai formar um éster, ok? Se a gente se atentar um pouquinho, eu vou desenhar aqui só para vocês entenderem. Olha a estrutura que eu tenho aqui. Eu tenho, na mesma estrutura, um ácido carboxílico, que está nessa ponta que a gente acabou de desenhar, e um álcool, que está aqui. Então, aqui é álcool e aqui é um ácido carboxílico. Se eu desenhar uma outra estrutura igualzinha, o que a gente tem aqui? Um ácido carboxílico e um álcool. O que a gente está reagindo, então? O ácido carboxílico de uma estrutura com o álcool da outra. Ok? Beleza. Então, a gente já faz sentido ser uma esterificação. E como subproduto, ou como produto principal dessa reação, a gente tem a formação de um éster. Olha o éster aqui. Carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio, e esse mesmo carbono está ligado com o outro oxigênio. Então, é sim uma esterificação. Resposta certa, letra E. Tranquilo, povo? Finalizamos então mais uma resolução de exercícios, tá? Vou pedir o que eu sempre peço ao final de cada vídeo, tá? Se ficou com dúvida em alguma questão, tem algum tópico, algum conteúdo dos que estão aqui que vocês querem que a gente dê uma aprofundada aqui no canal, avisa que a gente faz um vídeo especificamente sobre isso. Fechando aqui sobre o vestibular federal do processo 25-26, foi talvez a prova mais fácil que eu vi a Federal fazer, na Federal do Paraná fazer nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Foi uma prova super tranquila. A gente tem um vestibular novo que agora vem no processo seletivo 2026, 2027. Não dá para ter certeza do que vai vir ainda. Pouco provável que seja uma coisa tão fácil quanto foi esse processo, tá? Mas é esse tipo de prova que a gente tem que aproveitar para ir bem em química, né? Uma prova que estava super tranquila de ser resolvida. Um grande abraço. Espero ver vocês nos próximos vídeos aqui. Falou, até mais.